destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história desse mundo já meus pés empoeirei. Mesmo que o mar enriquece de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar. E pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, Eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Outra vez. Outra mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. virei outra Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar.
Olá, gente. Bom dia você que está aí conectado conosco aqui nesse culto online. Ainda estamos nesse formato, né? O pastor Elan Marques tem conversado muito conosco e tem colocado os desafios que nós temos aí como igreja de voltarmos aí às programações do culto presencial nas nossas igrejas, mas enquanto isso vamos usando as ferramentas também que nos permitem ter esse momento de refletir na palavra, de orarmos juntos, de estudarmos a Bíblia. Que bom que você está conectado conosco aí e já pode continuar compartilhando o link, né? De repente mais pessoas podem assistir o culto hoje aqui na nossa programação aqui do Facebook. E se você quiser compartilhar com os amigos, com a família, aproveite agora para compartilhar o link também que está aí com você, a qual você tem assistido, ou compartilhar na sua própria página pessoal também do Facebook, ou então no grupo do WhatsApp de família, amigos e assim por diante. Que bom que você está reunido aqui conosco e quero aproveitar já para que você mande aí os seus pedidos de oração. Eu estou aqui já recebendo alguns aqui, de gente que pediu oração pelo filho, pela família, está aqui conosco conectado um monte de gente aqui nessa live, nessa manhã. Simone, Jaqueline, Terezinha, Cauê também, que nos ajuda aqui na programação. Quem mais aqui? Camila, olha só, Carmen, paz do Senhor a todos, Leide também, a Palmira, mandando aqui um amém também, Jaqueline, e tantos outros aqui, a Juliana Montepes, que orem pelos meus pais, tá? Aqui da MAG, da cidade de Salvador. Meu pai teve um infarto e está internado no Hospital Regional de São José dos Campos. Vamos orar por ele, tá, Juliana? Aqui a gente vai colocar esses pedidos de oração aí. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. A Simone também está pedindo. Terezinha, pela saúde, né, ela está pedindo. A Carmen, que bonito para a gente poder louvar a Deus aqui nessa manhã. Que bênção, muito bem. A Rose também, vou começar a orar pelo pai da Meg. Amém, que bom. A ideia é que exatamente todos nós possamos orar juntos em comunidade, né? Essa é a parte boa de estarmos em família aqui. Quem mais aqui? Mandem seus pedidos aqui, estão pedindo aqui no grupo. Oração pelo Marcelo, a Elizabeth está colocando aqui. Vamos orar pelo Marcelo também. Bom dia, feliz sábado, o Rodrigo está mandando. Feliz sábado, bom dia aqui da Fátima, da Lia e também da Elizabeth. Coloque aí de qual igreja você é. Coloque aí de onde você está. E aproveite e já vai compartilhando o link com mais pessoas ainda, para que mais gente possa...
Deixa eu ver aqui outros pedidos que estão fazendo aqui. Vamos lá. Tem perguntas aqui. Tem na minha sala de casa com Deus hoje? Tem, sim, senhor. Tem hoje à noite, tá bom? Hoje à noite continua, é a última mensagem da Semana de Oração Jovem que nós estamos tendo. Se você já assistiu ela ao longo da semana toda, continue assistindo. Hoje é a última noite. Se você não assistiu ainda, pode aproveitar e assistir hoje. E também esteja lá com a gente, vai ser um momento especial com os jovens, e a gente está transmitindo tanto para a região de Jacareí, nosso distrito, também para o distrito de São José dos Campos, central, tá? Estão conosco, uma conexão legal com os jovens de lá e os nossos aqui, e estamos juntos com as nossas igrejas de Jacareí e o Distrito Central de São José. Então hoje é o último dia, última oportunidade de você assistir e compartilhar também o link lá. Já alcançamos muitas pessoas com a mensagem dessa semana, que é na Sala de Casa com Deus, sem fronteiras, porque a internet não permite fronteiras, alcança qualquer pessoa, porque também juntamos mais igrejas e outros distritos, como São José, então não tem fronteira de cidade, nem distrito, nem nada, e porque para Deus a sua palavra não tem fronteira nenhuma, ela alcança e leva as pessoas para a eternidade. Amém? Então aproveita aí, já esteja conosco lá. Também aqui pedidos de oração, pela minha amiga Flávia, a Rose está pedindo aqui, quem está com suspeita de Covid, que Deus a proteja. Voltou, tá? Caiu, mas já voltou, estamos conectados de novo, então aproveita para mandar o link aí para a turma que de repente caiu e todo mundo voltar aí na live aí, voltar conectado, tá? Que mais? Algum pedido mais que temos aqui? Muito bem, enquanto vocês vão mandando aqui, feliz sábado, meu sobrinho Jean Leonel, que bom que está aqui. Aê, Jean, até a tia tá mandando abraço para você, viu? É isso aí, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Feliz sábado a todos. Eu quero aproveitar para a gente orar aqui e depois da oração nos conectarmos através da mensagem para terminarmos aí antes do meio-dia, com tranquilidade, para que a patroa também possa, junto com o esposo em casa, a família, ter um almoço gostoso de sábado, reunindo a família que mora junto dentro da casa, e que você aproveite esses momentos aqui. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a presença de Deus, para que, ao compartilhar a sua palavra, a Bíblia, Ele possa falar conosco. Vamos orar? Senhor, estamos aqui conectados através das mídias digitais, das redes sociais, mas estamos aqui para pedir a tua bênção, a tua presença, e que o Senhor nos conduza através do teu Espírito, através da mensagem, da palavra que será pregada hoje à noite. Hoje pela manhã, desculpe. Que o Senhor nos abençoe e conduza esses momentos, os pedidos de oração que foram feitos, que o Senhor esteja com esses pedidos, atendendo segundo a tua vontade a cada um deles. Que o Senhor esteja com o nosso pastor Lamarques, que pastoreia esse distrito, que o Senhor continue abençoando ele, a sua família, ungindo o seu lar, para que ele continue nos conduzindo e sendo a nossa liderança espiritual aqui no distrito. Pedimos a tua bênção aqui mais uma vez, ao abrir a tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Ainda, como é que está aí o sinal? Como é que está o áudio? Tá bom o áudio? Tá travando muito? Vamos ver se é mais de uma pessoa que está travando, não é a internet daqui, ou a sua internet da sua casa também, tá? Então dá um oi aí se tá bem para você, o áudio tá bom, se tá chegando a imagem, se tá tudo ok, para que eu possa começar aqui, tá bom? Beleza? Se você disser para mim que tá tudo beleza, que tá bom, eu continuo aqui, tá bom? Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no início do Evangelho de Marcos, capítulo 1, tá bom? Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1, e a gente vai conversar um pouquinho aqui. Eu me lembro, alguns anos atrás, a minha esposa, ela
ela veio para a igreja. Eu a conheci lá em Curitiba, muitos conhecem um pouquinho da nossa história, então namoramos e resolvemos casar. Meu sogro e minha sogra não eram da igreja, não são. E ele era totalmente contra o nosso namoro, porque ele ficava pensando, poxa, minha filha é tão dedicada, católica, que era católica de nascença, e eles são muito firmes na igreja. Ficou assim, poxa, não é possível que mudou de religião, né? Eu não sei quando já passaram por isso na vida. Então, ele ficou muito triste, muito chateado por ela ter decidido vir para a igreja, mas tudo bem, acabou aceitando com o tempo, e depois eu e ele nos tornamos muito amigos, assim, realmente de confiança. Eu sempre brinco com ela que eu sou o genro que ele mais gostava, porque eram dois, e aí eu brincava com o meu outro amigo, né, casado com a irmã da Cláudia, que ele gostava mais de mim do que dele. E a gente ficava bagunçando com isso, mas o fato é que ele ficou preocupado dela mudar a forma como ela pensava, as crenças que ela tinha, e realmente teve que mudar, logicamente. Mas nós, depois de um tempo, ganhei a confiança dele, e eu comecei a estudar a Bíblia com eles, quando eu ia de férias lá para a casa do meu sogro e da minha sogra. Então, quando eu me mudei, fomos lá de férias, e eu comecei a fazer estudo bíblico na casa deles. Passado alguns meses do início desse estudo, meu sogro teve um AVC. E ele então ficou, e nesse AVC paralisou metade do corpo dele. Ele então ficou de cama durante alguns dias, meses inclusive, nunca conseguiu se recuperar completamente, e a gente ficou se perguntando, por que agora? Logo agora que a gente tinha começado o estudo bíblico, logo agora que a gente tinha começado a entrar no coração dele para ele entender o que Deus queria através da sua palavra. Por que que depois de uma bênção tão grande dele ter aceitado estudar a Bíblia, veio uma aprovação tão grande? E a gente ficou com isso na mente, tentando entender os motivos de Deus nessa hora. Então, eu me lembro dessa passagem de Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 12. Jesus ali do verso 9 ao verso 11 tinha recebido uma bênção enorme, uma bênção gigantesca. Jesus, é aquele momento que ele inicia o seu ministério, que ele tem esse encontro com Deus Pai, com o Espírito Santo, junto a João Batista, e João Batista então leva ele para o rio, e ali no rio Jesus é batizado, dando o exemplo daquilo que deveríamos fazer. Então agora, no batismo de Jesus, diz ali o verso 9, naqueles dias veio Jesus de Nazaré a Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito descendo como pombo sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, e em ti me comprazo. Esse já é um bom texto para você usar para defender sobre a Trindade, porque ali você tem Jesus personificado, você tem o Espírito Santo como uma pomba, e você tem o próprio Deus falando, se manifestando de maneira verbal. Então ali a Trindade se reúne para aquele momento. Tá? Então, se alguém tem dúvida sobre a Trindade, esse é um dos textos interessantes para que você possa estudar sobre a Trindade. Então, nesse momento, Jesus ele é uma bênção enorme. Ele estava junto com seu Pai, junto com o Espírito Santo, acabou de ser batizado, uma coisa espetacular, uma coisa maravilhosa, algo que dá início a um processo do ministério que ele teria logo a seguir. Mas, logo após essa bênção enorme, vem o verso 12. E no verso 12 diz: E logo o Espírito o impeliu, o impulsionou, o conduziu para onde? Para o deserto. E eu começo a querer entender esse texto que diz: e logo o Espírito o impeliu. Esse verbo impelir quer dizer impulsionar, né? Como o vento
impele ou empurra o barco, por exemplo, porque o vento bate na vela e empurra o barco, então ele impulsiona, né? Ou empurrar, como o arco, né? E a tensão do arco impulsiona a flecha. Então, no sentido de empurrar realmente, de impulsionar. Então, o Espírito Santo impulsionou, empurrou, conduziu Jesus para o deserto. E eu fico pensando nessas horas, logo agora. Jesus tinha acabado de se batizar, Jesus tinha acabado de ter um encontro com Deus Pai, Deus Espírito Santo e ele juntos. E agora, nesse momento, após uma grande bênção, Jesus ele é colocado no deserto. Jesus tinha sido ricamente abençoado e o próprio Espírito Santo, não foi o diabo, foi o Espírito Santo, diz o texto, o impeliu para o deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. E nessas horas a gente fica tentando entender a maneira como Deus faz as coisas, o porquê Deus faz as coisas. E sabe o que significa esse tipo de coisa? Sabe o que significa isso? Que às vezes, depois de uma bênção, vem a batalha. Depois de uma bênção enorme, vem a provação. Depois de uma bênção enorme, vem as situações difíceis para você enfrentar. Aí você pode olhar para você hoje e vai pensar, poxa, pastor, eu já estou enfrentando coisas difíceis. Então você olhe para trás e veja quanto Deus tem abençoado ricamente você. Amém? Isso, depois de Deus te dar uma grande bênção, se prepare, porque vem uma provação. Às vezes, depois de ser abençoado, vêm essas provações. Eu me lembro quando eu recém vim para a igreja e 3 anos depois de me batizar, eu estava pronto para ir para o colégio para fazer teologia. E eu queria muito ir. Então eu larguei tudo, o emprego de sociedade que eu tinha com meu irmão, e quando eu larguei tudo isso, eu peguei o pouco dinheiro que eu tinha e eu fui comportar, entender, conhecer o que era comportagem. Então eu fui comportar nas férias de janeiro para que eu pudesse estar em fevereiro no colégio. Então, em dezembro e janeiro eu comportei em Santa Catarina, juntei o dinheiro que eu precisava e era tão difícil você juntar todo o dinheiro para pagar um semestre inteiro. E nas primeiras férias minhas eu consegui todo o valor que eu precisava para pagar um semestre inteiro dos 2 cursos que eu fiz, que era teologia e jornalismo. Quando eu terminei as férias e fui para o colégio, meu sonho estava se realizando. Eu estava no colégio agora, estudando jornalismo à noite, estudando teologia de manhã, e eu passei os primeiros 6 meses feliz, contente, alegre com tudo aquilo. Eu me lembro que era um sonho que estava acontecendo na minha vida. Eu ia ser um pastor, eu ia ser um jornalista, eu ia fazer tudo aquilo que eu queria. Eu estava assim com tudo nas minhas mãos. Deus me deu a bênção nas férias de janeiro e fevereiro, que eu consegui pagar todo o semestre antecipadamente. Então eu fiquei todo o semestre lá com ele pago. É uma luta para quem conhece isso daí. E eu estava lá assim feliz com tudo isso, ricamente abençoado. Uma semana antes de eu ir para as férias de julho, no final de junho, meu pai, ele teve uma meningite infecciosa. E essa meningite colocou ele de cama. Ele tinha uma saúde bem debilitada, e tinha sérios problemas de saúde. E eu me lembro que faltando aí 4, 5 dias, provas finais, e logo depois reportagem para conseguir o dinheiro do próximo semestre, meu pai, então, ficou doente, ficou em coma de cama, rapidamente, em poucas horas, e eu fui então para minha casa para ver a minha família, para ver a minha mãe. Eu tinha que entrar no hospital com todas as roupas necessárias, porque era infecciosa, então eu podia também ser contaminado. A gente tinha que entrar com toda a roupa plástica ali para poder de repente estar com ele, tocar nele. E ele estava em coma e eu fiquei assim muito triste de vê-lo naquela situação, mas com esperança de vê-lo acordar, de vê-lo despertar em algum momento. Eu fiquei 2, 3 dias em casa e quando terminou esse período eu tinha que voltar para o colégio para terminar as últimas provas e com a esperança de que ele se recuperaria.
quando eu volto para casa, no mesmo dia, quando eu chego no colégio, já tinha uma ligação para mim ali que meu pai havia falecido. Então eu peguei as minhas coisas novamente e voltei para casa. E eu mesmo fiz o sermão do funeral do meu pai. E depois disso eu tive que comportar. Passou uma semana, eu estava indo para comportagem para vender livros sobre família. E foi uma das férias mais difíceis para mim. Tentar superar a morte do meu pai, vendendo livros sobre família, tentando superar o luto, e aquilo foi algo conflituoso. E eu fiquei pensando, por que depois de uma bênção enorme, por que depois de uma bênção tão grande, de conseguir na comportagem nas férias de janeiro, de entrar para o colégio, de fazer as faculdades que eu tanto queria, e de ter tudo bem, logo em seguida vem uma provação tão grande, vem o deserto para mim depois de uma bênção enorme. Eu não consigo entender quais são os caminhos de Deus, mas eu sei que ele se utiliza das situações ruins, ele se utiliza dessas questões para nos fortalecer espiritualmente. Eu quero que você entenda isso, porque a palavra de Deus diz que a palavra logo vem imediatamente após a palavra bênção. Depois da bênção, logo em seguida da bênção, veio a aprovação, exatamente para mostrar que se trata de uma experiência que se segue à bênção. Ah, pastor, se for assim, então eu não quero mais ser abençoado, porque toda vez que eu for abençoado, eu vou ter provações? Às vezes não, todas as vezes. Mas pode ser que as provas venham porque você está preparado para elas. As provas virão porque você está preparado pelas bênçãos que Deus tem dado a você, porque Ele te fortalece através das bênçãos. Com a bênção, Deus nos prepara para os desertos da vida, para os Getsêmanes da vida, para os calvários da vida, para as doenças da vida, para os divórcios da vida, para as depressões que você tem enfrentado, para o desemprego que você tem, para a falta de recursos para alguma coisa, para situações da sua vida. De repente, é depois da bênção que você se prepara, e por conta da bênção, você se prepara para as coisas que vão vir depois dela. E você tem que se preparar para isso. Você tem que entender que Deus te abençoa não apenas para que você usufrua da bênção, mas para que você se prepare para as provações que virão com certeza após isso. Porque a bênção é uma parar você para as lutas que nós temos na nossa vida no dia a dia. Mas você pode ter certeza de uma coisa: antes do deserto, antes das provações, vem a bênção. Deus, ele te abençoa antes das provações que você vai ter. E isso é uma coisa que tem que estar muito claro na sua mente. Amém? Imagine se Deus não nos abençoasse antes das provações duras da vida. A gente não resistiria, a gente não teria forças para prosseguir. Mas ele nos abençoa para estarmos preparados para as provações. Então, o que eu posso dizer para você nessa manhã, que depois da bênção, se prepare, arregace as mangas, pois vem a batalha. A batalha vai vir, a batalha é constante, a batalha enquanto Jesus não vem, ela continuará acontecendo na vida dos filhos de Deus aqui nessa terra. Ela acontece todos os dias, ela acontece todas as semanas, e essas lutas que nós temos, a única maneira de nos prepararmos para ela é sermos ricamente abençoados por Deus e receber essas bênçãos como uma dádiva e entendermos que essas bênçãos nos prepararão, fortalecerão a nossa fé para as provações que virão a seguir. Mas antes que a batalha, tenha certeza que o meu Deus, ele já me abençoou, que o seu Deus, ele já te abençoou, que esse Deus já está preparando você para as batalhas que seguirão a seguir, que virão a seguir. Então, Davi, lá em Salmos, eu quero que você continue aí abrindo a sua Bíblia. Em Salmos, no capítulo 63, tá? Quero que você abra a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 63, verso 1, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu ansiosamente, a minha alma
tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausto e sem água. Olha só a maneira como o salmista Davi coloca e expressa a vontade dele de buscar a Deus. E essa é uma das coisas importantes para a gente fazer. Ele diz, ó meu Deus, tu és o meu Deus, busco de maneira ansiosa, ansiosamente eu busco a você. A minha alma tem sede de ti. Sabe o que é sede? Dia com um calor intenso, aquele dia onde você fez exercício, aquele dia que de repente você está precisando de um belo, gelado e gostoso copo de água refrescante. Sabe quando nada vai matar tua sede a não ser água? Então, nessa hora, é essa comparação que ele diz aqui, como terra árida, exausta, sem água, busca água. Nós estamos vivendo aí dias sem chuvas aqui na nossa região. Choveu um pouquinho agora, um dia dessa semana de madrugada, mas foi muito pouco. A terra tá seca. Eu passo por umas estradinhas de terra, o carro vira uma poeira só, porque a terra está muito seca. Ela necessita de água. E ele diz aqui, como a terra árida necessita de água, é assim a minha vida que necessita do Senhor. A minha busca é como alguém que tem sede. E Davi, ele estava no deserto da vida dele, com sede de Deus. Davi estava vivendo um deserto na vida dele e por isso ele tinha sede de Deus. Mas ele buscava a bênção como alguém no deserto que busca por água pura. Sabe? Aquela busca de quem busca com vontade, de toda a tua alma, quem busca realmente com desejo de saciar a tua sede. Essa deve ser a forma como você deve buscar a Deus essa manhã. É a forma como você deve buscar a Deus ao ler a sua palavra. Alguém que está ansioso, que está com uma vontade, uma sede tão absurda que precisa buscar na fonte. Você está vivendo um deserto? Beba a água da fonte que jorra para a eternidade. Beba da palavra de Deus. Beba ansiosamente das promessas que ele faz. Beba ansiosamente das coisas que ele coloca aqui na sua palavra que matam a sua sede. Porque é só a palavra de Deus que vai matar a sua sede. Porque nós temos que nos conectar com Deus. Sabe, aquela conexão constante, aquela conexão diária, aquela conexão tão necessária. Olha, tem um livro que eu li há muito tempo atrás chamado Eu Prometo. É um livro de Gary Smalley. Nesse livro Eu Prometo, Gary ele faz uma analogia com alguns eletrodomésticos. Eu já morei em alguns lugares do Brasil. Então, por exemplo, eu já morei no Rio Grande do Sul, lá em Juí, durante 4 anos. Morei em Curitiba, depois morei aqui em Santo André e São Bernardo, agora aqui em Jacareí. Mas eu já morei lá no Rio Grande do Sul e eu me lembro que quando a gente morou lá, compramos eletrodomésticos que têm a energia da região, que é 220. Lá, todas as coisas são 220. Comprei equipamentos eletrônicos, comprei equipamentos que eu gosto muito de ferramentas, então eu tenho uma serra elétrica, tico-tico, eu tenho uma lixadeira, compramos geladeira nova lá, também eu me lembro que a gente comprou essa geladeira lá no sul. Então, e todos esses equipamentos, eles eram 220. Quando eu me mudei novamente para São Paulo, aqui para a região de São Bernardo e Santo André, aqui a energia é tudo 110. Então as minhas ferramentas, por exemplo, elas não funcionavam direito, porque não eram bivolts. Então não era uma ferramenta que eu pudesse usar com toda a sua potência. Por exemplo, ontem eu usei a serra aqui em casa para cortar madeira, para fazer uma coisa para o João. E quando eu tenho aqui 2 tomadas que são 220, que ficam no alto, e o resto das tomadas são todas 110. E quando eu ligo, eu comprei uma extensão grande, uns 20 metros, para poder conseguir usar a tomada 220. Mas às vezes eu coloco na 110 mesmo e vou cortar. Mas, gente, é um trabalho enorme, porque essa serra tico-tico minha, no 110 ela funciona meia força. Então demora muito para cortar madeira, demora demais. E às vezes me dá preguiça de ligar na outra tomada. Eu falo, não, deixa assim mesmo, eu vou fazendo aqui com paciência. E vou cortando, ela vai ali com meia força, cortando a madeira. Tem hora que aquilo me dá angústia. Se eu tenho um trabalho grande para fazer de madeira, eu simplesmente pego, como ontem, e conecto a tomada no 220, numa tomada
alta que eu tenho aqui em casa e levo a extensão até onde eu quero e lá eu conecto então a minha serra, ligo novamente, aí sim, ela funciona com potência máxima e ela cortando manteiga. E eu fico pensando, por que eu não ligo no 220 toda vez? Por que eu não ligo aqui nessa tomada 220 toda vez? Porque é muito mais fácil, ela funciona de maneira correta, ela funciona porque ela está ligada na energia correta, ela funciona porque, segundo o manual dela, ela é 220 e ela está sendo ligada no 220. Esse princípio que ele diz que é o princípio 220, que ele coloca no livro, e que eu entendi muito bem quando eu usei as minhas ferramentas aqui, esse princípio é importante entendermos, porque nós fomos feitos no 220. Deus ele nos fez com uma potência, ou com um manual dele, que a sua palavra nos diz que nós temos que nos conectar no 220. Você entende o que eu estou dizendo? Temos que estar ligados na fonte 220, que é o próprio Deus. Sabe por quê? Porque fomos feitos com motor 220, fomos feitos com uma engenharia 220, com uma tomada 220, e não podemos nos ligar a uma energia 110. Sabe por quê? Porque é insuficiente. Porque a gente não consegue trabalhar com toda a potência, ou realmente utilizarmos aquilo que Deus nos deu de maneira plena, se estamos conectados num outro tipo de energia que não é 220, que não é Deus. Não podemos nos ligar às pessoas ou às coisas aqui nessa terra, esperando satisfação, esperando felicidade plena, porque a gente não vai alcançar a felicidade plena nem nas pessoas, nem nas coisas que temos aqui, porque não seremos carregados corretamente através delas. Não funcionaremos corretamente conectados a essas coisas. E isso nos frustra as nossas expectativas, porque nós temos que ficar ligados à fonte plena, que é Deus, porque só Ele é a fonte correta, a atenção correta, e assim, aí sim, seremos verdadeiramente alimentados pela fonte genuína que nos fez. Ele nos fez, e Ele nos fez para nos conectarmos a Ele. E quando eu pego a minha serra ali, conecto no 220, eu entendo que Gary Smiley falou nesse livro. Porque daí iremos funcionar de maneira completa. E a gente precisa fazer isso. Eu não sei em que tipo de coisa você é conectado, em que tipo de coisa você tem se ligado, mas entenda, em nenhuma dessas coisas você vai funcionar de maneira plena se você não se conectar na palavra dele, se você não se conectar com ele, porque ele é a verdadeira fonte 220, a qual nós fomos feitos por ele, e é nela que temos que estar conectados. Se não acontecer isso, você vai continuar vivendo em meia fase. Você vai continuar trabalhando em meia fase, sem utilizar toda a potência que Deus deu a você. Mas olha, eu me lembro muito bem de que essas provações que eu falei um pouquinho antes, essas provações que nos prepara, essas provações que vêm logo após da bênção, elas também são uma forma de preparar a gente, porque Jesus, quando ele foi para o deserto, ele foi preparado ali. Jesus ele passou aqueles 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo, mas ele foi conduzido pelo Espírito. E ele foi tentado pelo diabo exatamente para que ele pudesse se preparar, e Deus preparar ele mais ainda, calejar ele, deixar ele preparado para aquilo que vinha depois, que era o ministério que ele ia assumir dos 3 anos e meio do que ele ia fazer. Então ali não era o fim em si mesmo no deserto, mas era também uma preparação, só que de uma outra maneira. Agora uma preparação através das provações, porque Deus nos prepara através das bênçãos para as provações, e Deus nos prepara para aquilo que está por vir através das provações. Então as provações, se eu sei tomá-las, se eu sei administrá-las, se eu sei colocar elas diante de Deus, se eu sei buscar nele a fonte de ação para que eu possa superá-las corretamente, elas também, as provações me servirão e me prepararão para o céu. Me prepararão para a vida eterna, me prepararão para eu ter maturidade, me prepararão para eu ter discernimento, me prepararão para eu ter sabedoria, me prepararão para que eu tenha paciência.
porque as provações também me preparam. Agora, se eu não estou conectado na fonte que é Deus, as provações, eu sucumbo diante das provações. Eu me entrego diante das provações. Eu simplesmente me ajoelho diante das provações e eu não consigo superá-las porque eu não estou conectado na fonte que é Deus. Agora, se eu estou conectado na fonte que é Deus, na fonte primária, na fonte real, na fonte 220, então as provações me servirão para superar essas provações, mas me preparar para as coisas que vêm e principalmente me preparar para o céu. Grandes provações ainda virão. As grandes provações ainda virão e nós sabemos disso. Perseguição, isso, aquilo, fim dos tempos. Então, essas são realmente as grandes provações. E você está pronto para elas? Você está se preparando para elas? Agora, essas provações, elas vão calejando você. Essas grandes provações nos preparam. Meu pai, por exemplo, era um homem da roça. Meu pai era um homem simples, um homem da roça, um homem de mãos calejadas, aquelas mãos grossas de trabalho braçal, de quem pegava na enxada, de quem carpia um terreno, daqueles pés grossos, rachados ali no calcanhar, eu me lembro muito bem. E meu pai, ele trabalhava muito, ele acordava cedo, 5 da manhã, já estava capinando lá o cantinho dele. E as mãos dele, aquelas mãos grandes, grossas, calejadas. Então, esses calos, eles representam muitas horas de esforço. Esses calos representam muitas horas de dedicação, a ponto de o próprio corpo fornecer proteção adicional através da queratina para proteger as mãos. Então, os calos nada mais são do que, através do esforço repetitivo naquela região, a queratina ela vai se acumulando ali e ela vai criando uma proteção para que você não tenha bolhas, para que você não machuque as suas mãos, para que você não machuque os seus pés. Agora, esta mão aguenta mais provas duras, aguenta mais trabalhos difíceis. Essa mão agora, uma mão que nunca fez esforço agora na vida, logo ela está pronta para as novas provações. Uma mão que não tem grandes provações na vida, que não é acostumada ao esforço, ela, com pequenas coisas, às vezes um pequeno martelo que você vai fazer alguma coisa, ela faz bolhas, ela sangra, porque você não calejou as suas mãos, porque elas não estão preparadas para o grande esforço que você vai ter. Entenda, as bênçãos, elas nos preparam, mas as provações também, ela caleja a nossa vida, nos preparando para as coisas que estão por vir, para as grandes provações. Então, não fique queixoso pelas provações que você tem. Se utilize das provações para você calejar os seus joelhos. Se utilize das provações para você calejar as suas mãos em oração a Deus, para você se preparar para as grandes provações que te levarão para a vida eterna. Amém? Você crê nisso? O Senhor nos força, exatamente, nos força as provações. Ele nos dá as provações, mas Ele nos prepara para elas, como Ele preparou Jesus. Jesus, Ele simplesmente buscou no deserto a própria Bíblia como referência, os próprios textos para responder, que tentou prová-lo. Ele não deu respostas humanas, ele não deu as próprias respostas, ele respondeu através de textos bíblicos aos questionamentos e às perguntas que Satanás fazia. Então, as provações que ele foi colocado, ele respondia com a Bíblia. Nas provações que ele foi colocado, ele respondia com orações. Como é que está a tua vida diante das provações que você tem vivido? Você tem que tomar essas provações para seguir adiante. Porque a bênção seguida de deserto nos prepara para provas maiores que ainda estão pela frente. E você pode me perguntar o seguinte, você me pergunta agora nessa manhã, mas por quê, pastor? Por que tudo isso? Sabe por quê? Porque você, para que você seja preparado a cada dia para a maior bênção de todas, que Jesus
irá voltar em breve. Amém? Jesus vai voltar em breve. Um dos textos que você pode abrir comigo aqui para irmos para a nossa conclusão da reflexão dessa manhã, está lá também no Evangelho de Mateus. Você encontra vários textos, mas aqui vamos pegar um deles, Mateus, no capítulo 16, e no verso 17. Mateus 16, verso 17, diz aqui, então, Mateus 16, verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és... Desculpa, eu acho que eu me equivoquei aqui, Mateus 16... 15. Não é esse o texto que eu queria ler com vocês. Mas vamos ver Mateus também, lá no capítulo 24. Capítulo 24, ele fala sobre perseverança. Lá no verso 13. Ele fala tudo sobre os sinais do tempo do fim, mas ele diz lá, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Quem será salvo? Aquele que perseverar até o fim. Este evangelho será pregado para testemunha a todas as nações, e então, somente então, virá o fim. O fim virá, segundo aquilo que Jesus coloca, depois da pregação, mas depois das grandes provações que ele tem. Depois desse tempo todo, ele quer preparar você para a vida eterna, porque o Filho do Homem em breve virá. E quando ele coloca isso, ele está dizendo para mim e para você que ele está vindo e muito em breve. E ele está convidando você a se preparar através tanto das bênçãos que ele tem para oferecer, quanto das provações que se seguem à bênção, porque essas provações farão com que nós nos conectemos a Ele, que é a fonte verdadeira, nos conectarmos à fonte 220 para que a gente funcione corretamente. Essas provações calejarão a nossa vida e nos prepararão, deixará com que os nossos joelhos, as nossas mãos, a nossa vida esteja pronta para as grandes e fortes provações que virão no tempo do fim. E quando vierem, nós estaremos prontos, conectados com Deus, com a fonte verdadeira, conectados no 220, preparados e calejados para as grandes provações. E então, e somente então, Jesus voltará. Ele voltará para buscar aqueles que estão preparados. Ele voltará para buscar você que se conectou a Ele. Ele voltará para buscar você que foi preparado com as pequenas provas na nossa vida aqui, provas que sabemos que são duras para nós como seres humanos, mas que se nos conectarmos a Ele como Jesus se conectou no deserto, iremos passar por essas provações, porque as grandes provas de Jesus não vieram no deserto, vieram no Getsemane, vieram na cruz, vieram quando a grande e absurda provação veio a Ele, e onde Ele coloca lá, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Ele coloca, seja feita a tua vontade. Ele só pôde orar dessa maneira porque Ele se preparou durante esse tempo todo para superar a prova do Getsemane e para abraçar a cruz e para ser pregado diante dela. O deserto não foi a grande prova dele. A grande prova dele foi o Getsemane. As coisas que você tem vivido aqui não serão a sua grande prova. Se você está preocupado com as provações que você está tendo aqui, se prepare. Tome essas provações como pequenas. Tome esses desafios como pequenos desafios. E aproveite esse momento para calejar os seus joelhos, para se conectar à fonte verdadeira, porque as grandes provas ainda virão quando Jesus estiver às portas de voltar. Ali que a sua fé será provada. Ali que as suas grandes provações virão. Ali onde você terá que decidir se você continua sendo fiel a Deus ou não.
como Jesus teve que decidir ali no Getsemane. E ele colocou que seja feita a vontade de Deus o Pai. E foi feita na cruz. Às vezes serão provações que você olha para elas e percebe que será difícil você lutar sozinho. Mas ele oferece proteção extra. Que você aceite nessa manhã se preparar para as grandes provas que ainda virão. Que Deus lhe dê sabedoria, discernimento, que você se conecte com Ele, que é a fonte verdadeira 220, para que você funcione de maneira plena e para que você se prepare, caleje os seus joelhos em oração, buscando se preparar para a grande prova antes da volta de Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã, que Deus te dê paz e que Deus te prepare para as grandes provas que ainda virão. Porque essa é a nossa igreja, que está vivendo um momento de coronavírus, onde a fé de muitos se abalam, mas ainda grandes provas virão. E aí virá a grande sacudidura. E aí onde muitos que estão sairão, e muitos que estão fora virão. Porque é isso que irá acontecer nos tempos finais. E a grande pergunta, como está a tua fé? Como você está se preparando para isso? Que você se prepare para grandes provas que ainda virão. Que Deus te abençoe muito e que você busque em profundidade, como o salmista Davi colocou, que ele buscou como alguém que busca água no deserto, que você busque a palavra de Deus como quem busca água no deserto, com força, com vontade, com profundidade. Com certeza, Deus se utilizará de tudo isso para te preparar para a grande prova que ainda virá. Vamos orar? Senhor, estamos aqui como igreja, nos preparando diante desses desafios que temos, dessa nova situação que temos vivido, pregando através da internet, porque não podemos ainda nos conectarmos e estarmos juntos na tua igreja. Mas, Senhor, logo, logo tudo isso passará. E queremos nos fortalecer e nos preparar. Primeiro, nos conectando à fonte verdadeira, nos 220 a qual fomos preparados, como diz o teu manual, a tua palavra. Que possamos buscar, através também da fonte verdadeira, buscar com profundidade, como aquele que está no deserto busca a água, que possamos buscar também a tua palavra. Que possamos aceitar as provações que temos vivido após a bênção, para entender que essas provações não são as provações finais, elas apenas são provações preparatórias para a grande provação que virá quando o Senhor voltar. Quando estiver nos dias finais da tua volta, quando estiver nos últimos dias nos preparando para isso, quando a grande sacudidura vier, quando a grande sacudidura estiver diante da tua igreja, e quando muitos sairão, e muitos que estão fora virão, Senhor, nos prepare para sermos firmes, e nos mantermos firmes ao Senhor, como Jesus se manteve no deserto, falando as tuas palavras e respondendo a Satanás através da tua palavra, se preparando para a grande provação que foi o Getsemane para ele. Que quando chegar também o nosso Getsemane, possamos ter as respostas da tua palavra. Prepare a tua igreja para que ela saia triunfante, fortalecida e preparada para a grande volta de Jesus. Pedimos aqui a tua bênção, que o Senhor esteja conosco aqui mais uma manhã, nos preparando a cada dia para estarmos calejados daquele que busca com profundidade a tua palavra. Pedimos aqui a tua bênção e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua família nessa manhã. Que essa palavra esteja no teu coração e você se prepare, se consagre de maneira profunda a Deus. Os textos bíblicos, busque as promessas de Deus, busque a sua palavra todas as manhãs, como quem busca, como aquele que está no deserto busca a fonte
que é a sua palavra. Então, que Deus te prepare, te abençoe e te guarde neste sábado e nos próximos dias para as grandes provações que ainda virão, porque não estão acontecendo, mas ainda virão. Essas são apenas para te preparar. Valeu, um feliz sábado para você e que Deus te abençoe grandemente.